Trago boas novas, eis aqui meu evangelho, e de pregai a todos irmãos. Trago boas novas, cheias de amor e de carinho, que transforma toda ação de incompreensão. Trago boas novas, cheia de paz e de esperança, que transforma o velho homem em um cristão. E de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, e de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, os ensinos que da cruz te libertei. Querido Pai Celestial, graças te damos por esses momentos maravilhosos, em que com os nossos pensamentos e desejo de estarmos juntos, conseguimos estar aqui para participar de mais um estudo, que possamos estar bem espiritualmente, que possamos nos entregar nesse momento, Senhor, a participar do estudo que irá começar, para recebermos o alimento e aprendermos um pouco mais dos vossos ensinamentos, do ensinamento do nosso querido Mestre Jesus. Que as energias, Senhor, que temos a certeza que vêm dos nossos irmãos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, que essas energias possam ser doadas, Senhor, possam ser espargidas e ser levadas, Senhor, a todos os lugares, onde quer que os nossos irmãos estejam, para que eles possam sentir, Senhor, amados, protegidos, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Pois sabemos, Senhor, que estas energias estão sempre pronto para nos socorrer, para nos envolver. Querido Jesus, pedimos-te, Senhor, perdão por tantos erros ainda em que mesmo, Senhor, sem desejar, acabamos cometendo. Que a tua paz, Senhor, que a tua infinita misericórdia consiga nos envolver, nos aconselhar, para que assim, Jesus, a gente consiga despertar cada vez mais, Senhor. Compreender, Jesus, que só buscando a Ti, Senhor, é que iremos encontrar a paz, a luz, o amor verdadeiro, Senhor. Nos ajude, Jesus. Passamos, Senhor, estamos passando pelos reveses, mas sabemos, Senhor, que é necessário que tenhamos coragem e resignação, Senhor,
pois sabemos que através dos testes, Senhor, é que amadurecemos espiritualmente. Sabemos que a nossa terra é uma grande escola. Então, Jesus, que a gente possa se disciplinar, Senhor, cada vez mais. Enfim, Jesus, que o Senhor possa estar e permanecer conosco, Senhor, porque o Senhor é o nosso modelo, é o nosso guia, é a nossa referência, Senhor, para tudo que fizermos. A tua paz, o teu amor, Senhor, possa estar e permanecer conosco. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que assim seja. Belíssima oração, belíssimo versículo, muito bem escolhido. Muito obrigada a todos, obrigada Laura, obrigada Marinês, José Martins. E vamos aproveitar, né, essa introdução para a gente já começar a adentrar, aprofundar os estudos, que na verdade hoje nós vamos fazer uma continuação do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando nós falamos assim dessas moradas, nós temos lá o versículo de abertura do capítulo, em que Jesus nos fala, Jesus anuncia o seu Evangelho, né? Ele nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Está lá no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. E é uma passagem muito bonita, e Jesus continua nos falando. E ele vai chegar ao ponto de dizer que ele vai, né? Mas ele não nos deixará órfãos. Ele diz assim, lá no capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então Jesus anunciou o seu Evangelho. E o que ele pede, né? Que nós sigamos os seus ensinamentos, que nós sigamos os seus preceitos, e que nós também passemos isso ao próximo. É o ide e pregai. Ide e pregai o Evangelho que um dia eu anunciei. Né? Os ensinamentos, o amor transformador, os ensinos que nos libertaram da cruz e que nos libertam todos os dias. Todos os dias, a todos os instantes, nós somos libertos da cruz pelo Evangelho, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, pela sua misericórdia. Todos os dias nós somos libertos das nossas dores, podemos dizer assim, das nossas cruzes, né? Das nossas dores, das nossas misérias, das nossas angústias. Ele nos liberta, ele é o grande libertador. E seguindo, eu vou fazer um pequeno apanhado do que a gente já viu, até a gente entrar no estudo de hoje propriamente dito. Aí eu aviso, porque quem gosta de estar acompanhando no livro, tem como. Lá no item 2, ele nos fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, erraticidade
é aquele espaço de tempo que a alma fica desencarnada, o espírito desencarnado, se aprimorando, se preparando, estudando, até que ele reencarne. Esse é o período da erraticidade. Então, aqui nós estamos falando dos espíritos desencarnados. E fala dos diferentes estados desses espíritos, né? Diferentes níveis, diferentes patamares, diferentes dores, diferentes aprendizados, diferentes tudo. A casa do Pai é o universo. A casa do Pai, que Jesus nos disse que lá existem muitas moradas, a casa do Pai é o universo, né? É todo o universo. Só para a gente lembrar, nós estamos aqui na galáxia chamada Via Láctea, né? Essa galáxia, ela tem o seu centro e tem os seus entornos. Só que essa galáxia, que já é enorme, é um pontinho girando em torno de um núcleo central, que é a fonte criadora. Então, são muitas moradas. Só aqui na nossa galáxia são muitas moradas. Se olhar o universo inteiro, que é a casa do Pai, são muitas moradas. Moradas para todos, moradas que estão prontas a receber a todos, estejam em que estado estiverem. Os venturosos, os não muito venturosos, os mais infelizes, todos têm uma morada na casa do Pai. Todos têm um lugarzinho reservado na casa do Pai. Lá no item 3, ele diz que muitos diferentes são umas das outras, as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Né? Como eu disse, as moradas existem e elas estão prontas para receberem em diferentes níveis de evolução, de aprendizado dos espíritos. Então, é o que faz a diferença dessas moradas. São os espíritos que lá habitam. Umas ainda mais inferiores do que a Terra, isso falando física e moralmente, outras no mesmo estágio, no mesmo nível, outras bem elevadas, né, que chega a dar morada aos espíritos puros, outras que estão fazendo a ligação entre o estágio da Terra e o estágio desses mundos mais evoluídos, dessas moradas já dos espíritos puros, que são as moradas de regeneração. Lembrando que é para lá que a Terra está caminhando, né? Ela é um planeta de provas e expiações. Aqui encarnam espíritos que estão ainda em estágio de provas e expiações. E ela está passando para esse estágio de regeneração. O que determina a característica desse planeta são os seus habitantes. Aqui ficarão os espíritos que estão, pelo menos, propícios a participarem dessa regeneração, que já estão prontos para começarem esse processo de regeneração. Importante lembrar, gente, que nada é no mesmo nível, tá? Digamos que seja no mesmo patamar, existe um intervalo, e esses espíritos se encaixam aqui nesse meio. Uns estão aqui nesse início, outros já no meio, outros já estão, né, mais adiantados um pouquinho, já estão mais próximos, mas estamos todos no mesmo patamar. A Terra, né, quando fala aqui da trajetória dos mundos, a Terra, ela se encontra logo após as moradas primitivas, os mundos primitivos. Temos os mundos primitivos, que recebem os espíritos em suas primeiras encarnações, recém-criados, né? Quase recém-nascidos, recém-criados pelo Pai, eles são destinados para essas moradas, as moradas primitivas. Depois nós temos os planetas, né, que não posso dizer que não é só a Terra, os planetas, a Terra e outros,
que estão destinados às provas e expiações desses espíritos que estão vindo do mundo primitivo. Depois da Terra, logo no outro patamar, nós temos o mundo transitório, que é aquele que eu falei que liga a Terra às moradas dos espíritos puros. Certo? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar para atingir a perfeição. Eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta e passam para um outro mais adiantado. Então, aqueles nossos irmãos que estão lá nos mundos ainda primitivos, nos mundos não venturosos, né, passando pelas suas necessidades, eles não estão condenados a ficarem lá para sempre. Assim que eles vencerem aquela etapa, eles serão promovidos a um outro mundo, a uma outra morada. Os irmãos, né, nós e nossos irmãos que estamos aqui na Terra. Assim que nós estivermos prontos, nós seremos promovidos para a regeneração. Aqueles que conseguirem atingir a regeneração serão promovidos para os mundos ditosos. Que mais a gente precisa falar? Destinação da Terra. Causas das misérias humanas. Eu prestei bastante atenção que Marinês falou na oração que o nosso planeta é uma escola. Realmente, nosso planeta é uma escola. Aqui é lugar de aprendizado. Né? Mas o nosso planeta também é um hospital. Aqui estão aqueles espíritos que precisam das curas. Aqui estão os espíritos rebeldes, os espíritos renitentes, aqueles desobedientes, aqueles que precisam de prisões. Então, o nosso planeta, a nossa morada, ela ainda pode ser vista dessa forma, como um hospital, como uma escola, como uma prisão. E um lugar que abriga pessoas nesse patamar, ele vai ter as misérias condizentes a essas pessoas. Tem dores? Tem dores. Se é um hospital, tem dores. A dor já é uma dessas misérias. Sejam elas físicas, sejam elas morais. Temos as escolas, precisamos aprender. Tanto aí na hora desse aprendizado, tanto nós temos aqueles espíritos que, recém-chegados do mundo primitivo, que precisam aprender com os outros um pouco mais evoluídos que aqui estão, mais evoluídos que ele, né? Que aqui estão. Tem aqueles que foram reprovados, digamos assim, estão aqui pela segunda, pela terceira encarnação para aprender também. E temos aqueles que estão ainda numa situação de um pouco mais difícil, né? Aqueles que estão passando pelos vícios, estão tentando vencer a si mesmo. Então, não tem que se questionar o porquê das misérias humanas aqui na Terra. As misérias existem porque as pessoas ainda precisam passar por elas. Nós precisamos das dores para darmos valor à saúde, né? Darmos valores às bem-aventuranças. Nós precisamos do mal para que possamos perceber o bem. Precisamos aprender que o bem existe. Precisamos aprender a praticar o bem. Precisamos reconhecer que aquilo ali é mal. Precisamos vencer esse mal. Então, nós precisamos conviver com o mal. Nós precisamos dessas misérias ainda. A partir do momento que a população da Terra evoluir moralmente, né, chegar a um determinado nível, essas dores diminuirão. E aí, a nossa Terra, que já está em evolução, ela vai chegar ao mundo de regeneração. E os espíritos que aqui encarnados estiverem,
né, também passarão por essa regeneração. E qual a diferença, né? É o mundo, é o paraíso? Não, não é ainda. O mundo de regeneração, ele liga, né? É uma travessia do mundo de provas e expiações para os mundos ditosos. Então, ainda vai ter um pouco de sofrimento? Vai. Ainda vai ter um pouco de dor? Vai. Ainda vai ter um pouco de mal? Vai. Mas com uma grande propensão a vencer tudo isso. Neste mundo de regeneração, os espíritos que neles estão, porque a Terra vai chegar, mas existem outros mundos já nesse estágio. Então, os espíritos que habitam esses mundos de regeneração, eles têm o descanso, o refrigério, eles se preparam, eles têm como as próprias condições dessa morada oferece, né, condições para que eles possam vencer essa etapa. E tudo segue na ordem natural das coisas. À medida que você vai aprendendo, que você vai crescendo em seus conhecimentos morais, na sua prática moral, conhecendo o Evangelho do Cristo e praticando, né? À medida que isso vai acontecendo, você vai evoluindo. Não existe milagre, não existe saiu daqui, pulou uma etapa, digamos assim, atravessou e foi para lá. Não, tem que ser construído. Sabe aquele passo a passo da receita? É o passo a passo. Precisa ser construído. É um processo de construção do ser. É um processo de autoconstrução. Nós construímos a nossa evolução. Lembrando que a Terra, ela evolui materialmente, fisicamente. A sua natureza, as suas paisagens, os seus recursos naturais, os animais que aqui existem, porque tudo evolui. E nós evoluímos moralmente. Acho que agora a gente já entra lá no item. Vou passar para vocês. Quem está com o livro é lá no item 13. Mundos de expiações e de provas. Aqui é Santo Agostinho que vai nos falar. E ele começa assim: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Então, o que ele tem para nos dizer? Que a gente já sabe. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Como eu falei lá no início, a Terra ela está logo após esse mundo primitivo, esses mundos, né, primitivos. Então, as pessoas que aqui estão, elas já passaram por outras experiências, elas já passaram por outras encarnações e provavelmente, com certeza, passamos pelos mundos primitivos, né, como fomos recém-criados, passamos por outros mundos e estamos aqui. Então, a inteligência que a gente demonstra, os traços que a gente demonstra, comprovam isso, que a gente já tem uma certa experiência. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, ao mesmo tempo que nós temos traços de inteligência que comprovam que nós já passamos por outras experiências, os nossos vícios também demonstram isso. Principalmente a nossa persistência no vício, a nossa persistência no erro. Demonstra que nós já passamos por outras situações e que
infelizmente, não estamos conseguindo vencer essa etapa. Visto que esses vícios, né, esses desvios de conduta, desvios de moral, ainda são muito presentes em nós. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, né, naquele mundo lá com as misérias, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta ditoso. Então, nós estamos aqui em expiação, em provas, em aprendizado, em resgate, em reparação, né, em remissão. E assim que nós formos, digamos assim, aprovados, nós passaremos. Passaremos de série, passaremos de ano, nós passaremos para um outro planeta, uma outra morada, um outro nível de morada. No entanto, entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Até agora eu falei que nós estamos aqui em expiação, mas nem todos estão em expiação. As raças aqui chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Aqui entra a morada como escola, né, para o aprendizado. Aprendizado nosso, que fomos reprovados, e aprendizado daqueles que estão chegando, aqueles recém-chegados a esse nível de provas e expiações. Vem depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, e aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podem exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, né? Eles não são daqui, eles são diferenciados, eles estão aqui nessa condição. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituídos em tais grupos, causa de perturbação para os bons. Nesse período de transição que a Terra está passando, a gente tem ouvido falar muito nisso, né? Que aquele que não conseguir acompanhar o progresso da Terra, ele vai ser encaminhado para um outro planeta. Ele não vai poder reencarnar na Terra, pelo menos por enquanto. Ele será encaminhado para uma outra morada. Muito temos ouvido disso. Isso já aconteceu algumas vezes. Aqueles que não conseguiram acompanhar o progresso da Terra foram exilados. Aqueles que não conseguiram acompanhar o progresso de outras moradas foram exilados. E aqui para a Terra, muitos vieram como exilados, de mundos um pouco mais avançados que a Terra. Os mundos avançaram e essas pessoas que causavam perturbação aos bons foram encaminhados para cá, para que pudessem servir de instrutores, servirem de construtores desse mundo ainda bem atrasado, porque ele já estava intelectualmente evoluído. Faltava o lado moral. E aqui faltava também a questão da inteligência se aprimorada. Então, eles vieram, trouxeram as suas inteligências, trouxeram os seus conhecimentos, colocaram em prática aqui, ajudando no crescimento, na evolução da Terra e dos espíritos que aqui estavam.
Então, nada se perde. Né? Como eu falei um pouco antes, tudo acompanha o passo a passo. Precisa acontecer daquela forma. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos, esses espíritos mais atrasados, avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos, em punição, se encontram no meio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que é de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pela contrariedade e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais envoltado. Sim, né? A Terra já foi, estou colocando aqui, que a Terra já foi um planeta primitivo e hoje está se encaminhando para um planeta de regeneração. Daí é que vem. Aqueles que não acompanharem esse processo, aqueles que causarem perturbação ao meio, perturbação a todos, aqueles que não estiverem na mesma vibração, eles serão enviados para outras moradas. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja verdade é infinita, mas revelando todos, como um caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Eu falei lá no início que existe uma margem, né? Estamos todos aqui, todos no mesmo nível, todos na mesma morada, mas que o aprendizado, né, as condições espirituais, morais de cada um, isso é particular. Cada um tem o seu nível, cada um está em um nível, mas temos um ponto em comum. A Terra serve, olha, tem aqui, um ponto em comum. Servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, resumindo, todos que estão aqui, né, com essa necessidade de aprendizado, de crescimento moral, juntos, nesse momento, para superarmos essa necessidade. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho nos falou em Paris, em 1862. E parece que foi escrito ontem, né? Nós vamos lá na obra, no livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, lá na página 227, ele nos diz assim: é lá no capítulo 55, no item 55, que fala de regeneração da humanidade. É um item todo muito bom, muito interessante. Eu vou usar aqui algumas passagens, mas se alguém tiver essa obra em casa, vale a pena dar uma lida, porque é muito bom, bastante esclarecedor. Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação e deve progredir ainda e não ser destruída. Então, aquelas conversas do fim do mundo,
que vai acontecer isso, que a Terra vai acabar em água, vai acabar nisso, certo? Não. Tá? A Terra está aqui para ser aprimorada e não destruída. Então, não vai acontecer essa destruição material. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação, e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai, e a geração nova levará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. De mundo de expiação, a Terra está chamada a se tornar um dia um mundo feliz, e sua habitação será uma recompensa em lugar de ser uma punição. Então, essa condição de que nós temos aqui hoje, de provas, de expiações, de resgates, já não será mais assim, já será quase um prêmio, né? Morar aqui, reencarnar aqui, ser merecedor de reencarnar na Terra. E o reino do bem deve nela suceder ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá. Emigrar é sair da sua terra, sair da sua morada, vou colocar assim por extensão, para outra morada. Então, aquilo que a gente falou, que os espíritos que não conseguirem acompanhar serão enviados, encaminhados para outras moradas, é disso que está falando aqui. Então, vou repetir. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá. Nesse momento, entre aquele que o habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque nela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Então, eles são retirados, né, são emigrados, pode ser não, com certeza não é permanente. Assim que tiverem condições, eles podem retornar, a gente vai ver isso lá na frente, mas eles não vão atrapalhar o processo de crescimento dos outros, nem de transformação da Terra. Irão expiar o seu endurecimento de sentimentos, endurecimento moral, em mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos na Terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então, aquilo que já aconteceu, de serem enviados para a Terra, de aqui serem úteis para que promovesse o crescimento da morada, o crescimento do planeta e o crescimento dos espíritos que aqui estavam encarnados, vai acontecer novamente. Nada se perde. Né? Você dá uma pausa, você retorna para um mundo um pouco menos evoluído, ou até nas mesmas condições da Terra, e lá você tem a oportunidade de crescer, principalmente fazendo aquela morada, edificando aquela morada e os espíritos que lá estiverem. A época atual é de transição. Os elementos de duas gerações se confundem. Nós temos a geração que está indo, que está partindo,
E nós temos a geração que já está aqui e nós temos a geração que está chegando. Né? Estão todos convivendo ao mesmo tempo em meio a essa arrumação, digamos assim. Colocados no ponto intermediário, assiste-se a partida de uma geração e a chegada da outra. E cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e objetivos muito opostos. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas aos sentimentos inatos do bem e das crenças espiritualistas. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos, olha, essa palavrinha é muito importante, predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento regenerador. Então, nós temos espíritos já mais elevados, já vimos isso no livro Transição Planetária, que a gente estudou, espíritos de outras constelações, espíritos de outras moradas, né, mais elevadas, estão encarnando na Terra, reencarnando, para aqui ajudar nesse processo de transição. Então, não são só esses espíritos, muitos deles, mas aqueles que já estão aqui e que estão predispostos, já conseguiram vencer aquele endurecimento que foi falado lá atrás. Já aprenderam um pouquinho, já têm condições, estão prontos para caminhar, esses permanecerão. Bom, gente, me perco por fora. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder degradante. Não, vou voltar. Aqui está falando da geração mais elevada, né, que é aquela que já está pronta. E a geração que não está pronta ainda. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego para tudo o que é material. E aí a gente volta lá nas misérias da Terra, né? Nas misérias humanas. E aí ele vai dizer, são esses vícios, esses espíritos atrasados, são esses vícios dos quais a Terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e que os homens de bem sofrerão pelo seu contato. Então, eles não ficarão mais aqui. Essas misérias, elas deixarão de existir entre nós. Ou, pelo menos, né, nos primeiros tempos, vão existir em proporção bem menores até que se extingam de vez. E aí pergunta-se, né, lá no Livro dos Espíritos, no outro estudo eu li, pode se reencarnar aqui novamente? Pode voltar à Terra? Existe vantagem em voltar à Terra? Eu tenho uma perguntinha aqui que fala assim, lá no Livro dos Espíritos. Voltar à Terra é uma necessidade? Não.
Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí, como em outros mundos. Então, podemos voltar a habitar a Terra? Sim, podemos. Essa emigração que está acontecendo nesse processo, nesse período, ela não é permanente. É temporária até que se consiga a evolução necessária para aqui habitar. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam a abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o nosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os que há de transição, que se podem denominar regeneradores. Cada turbilhão planetário, cada galáxia, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Se já vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio, já também se vos revelou que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, permite-lhes irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória de que lhe foram destinadas. Então, me lembrei aqui que eu falei no outro estudo, não existe humano só na Terra. Humano é toda toda espécie pensante, digamos assim. Então, estamos em várias moradas, lá nos primitivos, aqui, nos de regeneração, nos mundos ditosos, em todos eles tem humanos, em condições diferentes, em roupagem diferente. Como assim roupagem diferente? Em corpos diferentes, adequados àquelas moradas. Nós aqui na Terra usamos mais ou menos esse mesmo estilo aqui. É o corpo humano que a gente conhece aqui. Sabemos de mundos ditosos em que esse corpo ele já não existe mais. Então, cada morada, cada habitante com o seu corpo adequado àquela morada. Item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, com inclinação para evoluir, aquela que já está mais ou menos pronta, encontra nesses mundos de regeneração, a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que sufoca. Então, essas misérias, que nos impedem de evoluir, elas serão, como eu disse, extintas com o passar do tempo. Quando esse mundo de regeneração chegar a um mundo ditoso, eles não vão mais existir como sentimento. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor.
perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Olha que maravilha! Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Como já foi dito, né, que a felicidade não é deste mundo. Também não é do de regeneração. Lá nesse mundo de regeneração, nós temos, assim, um prenúncio, uma ideia dessa felicidade diferente do que nós temos aqui como felicidade, porque na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, a felicidade aqui na Terra está ligada ao material. E nesses mundos de regeneração, não é assim, né? Iremos descobrir uma outra felicidade, que é a felicidade de estarmos próximos do Senhor. Nesses mundos, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Para quem não gostaria, né? Só mesmo quem não acredita na vida futura, somente aqueles que não se deixaram tocar por essa esperança, por essa certeza de que nós vamos vencer as dificuldades aqui para chegarmos a um mundo melhor. Essa certeza que nós temos que trabalhar o nosso presente para que possamos ter um futuro melhor. Contudo, menos absorvidos pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós, melhor que nós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma parará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus. Nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Estou olhando os comentários. 18. Mas nesses mundos ainda, falível é o homem e o espírito do mal, que não há perdido completamente o seu império, ainda. Não avançar é recusar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Aqui me fez lembrar a questão do arado que Zezinho falou, que José Martins, falou, lá no versículo, né, de pegar o seu arado, e aí a gente lembra do nosso hino também, né? Pega o seu arado e prossegue sorrindo. Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, também em 1862. E para a gente encerrar, nós temos o último item, que é o item 19, que fala da progressão dos mundos. E começa aqui com uma frase bem pequenininha. O progresso é lei da natureza. Tudo evolui. Tudo progride. Certo?
A terra, de forma material, nós, os animais, os minerais, tudo progride. Né? É a lei da progressão, é a lei do progresso. Essa é a lei de Deus, uma parte dela, que é a lei verdadeira, é a lei do amor. E o amor leva ao progresso. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem ou dos animais, seus auxiliares e dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Né? A humanidade não está toda aqui na Terra. O que Arthur colocou. Demonstra que temos que abandonar o homem velho, pois senão dobram as provas e expiações. Só o amor transforma. Muito bem, Arthur, isso mesmo. Né? Deixar o homem velho, fazer a reforma íntima. É isso que o nosso mentor amado nos propõe, né? Fazer a reforma íntima, descobrir, aceitar, deixar ser tocado pelo bem, deixar ser tocado pelo amor, como ele diz aqui, que só o amor transforma. Muito bem, meu querido, saudade de você, viu? Segundo aquela lei, né, a lei do progresso, também. Este esteve... Tá bom, meu lindo. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a mais um degrau elevado. Então, ele já esteve em condições bem inferiores, hoje está do jeito que está, e amanhã, daqui muito, muito tempo, né, será um mundo elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á a planeta de regeneração, onde os homens são ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho também nos falando de Paris, em 1862. E é isso aí, meus irmãos. Vamos trabalhar a nossa reforma, traçar as nossas metas, fazer aquela autoanálise que Santo Agostinho também nos recomenda, né? Que ao findar o dia, façamos a autoanálise. O que eu fiz hoje que eu não gostaria de fazer amanhã? Lembrando sempre que amanhã eu preciso ser melhor do que fui hoje. Eu não posso esperar isso para daqui
a 1 ano, 2 anos, porque o tempo está passando. Nós não sabemos qual será a hora em que seremos chamados, como estaremos, e teremos a apresentar. Então, vamos trabalhando essa nossa melhora, essa nossa progressão, né? Colocando em nossa mente, colocando em nossa meta para amanhã ser melhor que hoje. E só assim nós vamos conseguir acompanhar a evolução dessa morada maravilhosa que o nosso Criador nos oferece. Mais algum comentário? Conseguimos terminar o capítulo, às 9h01. Podemos, então, fazer um encerramento? Vamos pedir à nossa irmã auxiliar aí, que está nos auxiliando, que possa colocar o hino de encerramento e a nossa oração. Muito obrigada a todos por estarem aqui mais uma vez ouvindo falar desse assunto. Mas assim a gente faz o capítulo inteiro, né? Quanta coisa foi acrescentada hoje, quanta coisa nos foi acrescentada. Uma boa noite a todos. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer em teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer em teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. E assim, Pai de bondade e amor, a nossa alma está fortalecida junto com o nosso corpo físico, porque sabemos que um precisa do outro. O Senhor sempre nos mostrando o quanto precisamos um do outro aqui na Terra.
Mesmo aquele que tem a abundância, no que quer que seja, ele não vai querer seguir seu caminho sozinho. Porque o Senhor nos criou para vivermos em família, família consanguínea e família espiritual. Querido Mestre Jesus, nós já sabemos o que queremos, o que queres de nós, que consigamos a cada dia nos preocuparmos em fazer algo bom, que possamos crer no amanhã, que nunca percamos a fé, Senhor, a esperança, o amor, porque são essas ferramentas que sempre irá nos fortalecer, irá, Senhor, nos guiar, irá nos libertar das algemas que nos prende e que está sempre procurando nos atrasar na estrada evolutiva. Somos conhecedores das nossas imperfeições, dos nossos erros cometidos, daqueles que fizemos sofrer e ainda, Senhor, infelizmente, continuamos a fazer. Mas o nosso Pai Celestial nos ama e nos sustenta, e é nisso que temos que nos ancorar. E nesse amor infinito que nós vamos encontrando força para modificar o nosso interior. Por tudo isso, Senhor, e por tudo o que o Senhor fazes por nós, que nós possamos continuar, Senhor, nessa trilha, sem esmorecer, confiando em Ti, Senhor, tendo a certeza que tudo tem uma razão de ser. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que o Senhor possa abençoar a nossa noite e ficar conosco, Senhor. Que assim seja.